Foi. Bom, então semana passada, né, na terça-feira, eu terminei a aula aqui nesse ponto, para ela não ficar quebrada, né, para não, para essa parte da matéria não terminar no meio. E aí, uma questão que eu percebi depois, que é importante, é que quando a gente estava falando das linhas de corrente, linha de emissão e trajetória, um slide estava oculto. Mas é uma coisa bem tranquila, na verdade a gente vai usar ele nessa parte da matéria agora, para falar de viscosidade. Então eu desocultei ele, não mostrei ele lá e agora ele já está aparecendo para o período que vem, né? Vai ser na ordem, mas tudo bem. Talvez seja até melhor, porque aí ele aparece no momento que a gente vai usar mesmo, né? Que é o conceito de linha de tempo, que é o seguinte, ó, a gente pega é, várias partículas de fluidos adjacentes em um campo e a gente marca essas partículas. Então aqui a gente marcou com uma linha preta. E essa linha aqui, ó, e a configuração aqui é a seguinte, ó, tem uma placa de baixo aqui que está estacionária, aí tem fluido no meio, e a placa de cima está sendo puxada, né, ou empurrada para a direita com uma força F. A gente vai ver agora, justamente nessa parte da matéria de viscosidade, como que estudar essa configuração permite a gente é, determinar, né, ou definir uma quantidade muito importante que é a viscosidade. Então, é o seguinte, ó, então tem essa configuração, né, essa placa de baixo parada, a placa de cima se movendo, e aí imagina que a gente de alguma forma conseguisse marcar todas as partículas de fluido num certo instante de tempo, então T0 aqui, por exemplo, né? Então a gente marca aqui, então essa linhazinha aqui, né, essa linha preta sólida, seria a união de todas essas partículas fluidas marcadas nesse tempo, e desse lado aqui também, ó, dos dois lados. E aí, isso daqui a gente zerou o cronômetro aqui em T igual a zero quando as placas estavam paralelas paradas. Aí eu comecei a puxar para a direita, e aí num tempo T igual a 1, qualquer unidade que você quiser, segundo, minuto, aqui é uma coisa bem geral, né, só para caracterizar esse conceito de forma geral, né? Essas linhas que antes estavam aqui sólidas, agora elas são essas linhas tracejadas aqui, ó, aqui e aqui. E à medida que você continua puxando, essas linhas vão apresentando essa característica, né? Que em T igual a 2 e finalmente em T igual a 3 aqui, né? Foi inclusive esse um exemplo bem parecido que a gente usou para definir fluido, né? A diferença entre fluido e sólido, que eventualmente o sólido, em algum momento, ele não continua a se deformar, e o fluido ele vai se deformando indefinidamente. Então essas são as linhas de tempo. São partículas de fluido adjacentes em um campo, marcadas em um dado instante, e posteriormente acompanhadas, né? Posteriormente a gente vai acompanhando para ver o comportamento delas. E observa que não é muito trivial, né? Marcar partículas fluidas assim e acompanhar essas partículas, mas de qualquer forma é importante, né? Talvez o único momento do curso que a gente precise disso seja agora para estudar a viscosidade, que é justamente usando uma configuração física semelhante àquela que a gente mostrou ali anteriormente, né? Então a gente vai considerar a mesma coisa, duas placas aqui, aí a gente tem um fluido que inicialmente está em repouso entre as duas placas e observa que ele está ocupando todo o espaço aqui, tá? Isso daqui são as linhas de tempo só, são linhas fictícias, né? Não são linhas reais, tá? Então é só para a gente, é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, essas linhas, né? De tempo que eu mostrei aqui anteriormente, elas não são fronteiras reais, elas só são linhas fictícias que a gente usa para acompanhar o comportamento do escoamento, e a linha de tempo tem essa característica, né, da gente acompanhar as partículas adjacentes para todos os tempos. Bom, então a gente tem esse elemento fluido MNOP aqui, ó, entre essas duas placas, tá? Elas são infinitas em x, né, significando que não existe nenhuma influência do contorno em x no que a gente está estudando aqui, a mesma coisa quando vocês veem lá a transferência de calor, ou verão, quem ainda não fez, né, que a gente considera uma placa infinita numa direção, normalmente infinita em y, para não
para desprezar qualquer efeito de contorno, né, qualquer efeito de borda no perfil de temperatura, principalmente quando a gente está vendo perfil de temperatura unidimensional, né? Então a gente quer o perfil de temperatura numa direção só, então a gente tem que considerar desprezar o contorno, os efeitos do contorno, para não ter nenhum efeito bidimensional ou tridimensional. E isso muitas vezes não é difícil de se obter, porque às vezes a placa só dela ser, não ser infinita, que nada é, né? Mas só dela ser um pouco grande, às vezes, ou dependendo da escala do que a gente está analisando, isso pode não ser uma coisa experimentalmente, né? Ou na vida real, muito difícil de se obter. E também para tempos curtos. Então, eventualmente a placa não é nem tão grande assim, mas a gente está fazendo um experimento que não tem um tempo muito longo, e aí não dá tempo da difusão de calor, ou nesse caso aqui o movimento do fluido atingir a borda, tá? Então, eventualmente, essa condição de uma das direções ser infinita não é tão irreal assim, vamos dizer, tá? Então, no nosso caso aqui, ó, as duas placas estão separadas por uma distância dy infinitesimal, a distância entre as duas linhas de tempo aqui é dx, também infinitesimal, né? A gente vai ver por que carregar essa notação infinitesimal é importante para depois a gente generalizar essa dedução que a gente está fazendo aqui, tá? Bom, aí digamos, ó, a mesma coisa que a gente viu na linha de tempo. A gente aplicou uma força dF aqui, infinitesimal também, né? dFx, que eu estou colocando aqui, ó, só para enfatizar que é na direção x aqui, ó, que a gente fez no slide anterior, né? O x está na horizontal, na abscissa, né? Então, essa força constante dFx é aplicada na placa superior, provocando uma velocidade constante du. Então, também diferencial, né? Uma forçazinha diferencial provoca uma velocidade du na placa superior. Então, o que acontece? Como isso é um fluido, né? Por menor que seja esse dF, o fluido vai escoar, né? A placa vai se mover, tá? Então, essa é a nossa que a gente usou lá para definir fluido. Então, o MNOP, que originalmente estava em repouso, né? MNOP, agora virou M'NOP', né? Por causa da tensão de cisalhamento YX, né? Que é o plano que ela atua, né? Que é a normal paralela, né? Então a nossa normal está aqui, ó, aqui, essa área aqui para dentro, né? Que a gente não está vendo, né? A gente está tratando isso como bidimensional, mas essa configuração está entrando aí na tela, tá? Então se a gente pudesse desenhar alguma coisa tridimensional, que eu sou péssimo, ela estaria entrando ali lá para dentro da tela, né? Para o fundo aí da tela. E aí essa tensão de cisalhamento no plano Y na direção X, né? Então age nessa área infinitesimal também, tá? Então essa tensão de cisalhamento é dFx sobre DAY, né? Tá? Então, no plano Y, na direção X. E aí a pergunta que fica, e a nossa hipótese principal aqui foi a seguinte, ó, e uma coisa que a gente já comentou anteriormente, né, que é a condição de não deslizamento. Então, todas as partículas fluidas na parede inferior vão aderir à parede, vão ficar paradas aqui, e todas as que estão na placa superior vão aderir à placa superior e vão ficar coladas à placa superior e vão se mover com a mesma velocidade da placa superior. Então a pergunta que fica é, isso é verdade, né? Isso realmente acontece? Então o que eu fiz foi pegar um videozinho que eu achei na internet aqui, ó, muito interessante, que ele mostra na prática essa condição de não deslizamento, que a gente usa tanto em mecânica dos fluidos, só para, no sleep condition, né, ou condição de não deslizamento, só para mostrar que efetivamente ela é observada na prática e ela acontece de fato, só para não ficar muito aqui no papel, né, na tela. Então, olha só, o que o pesquisador fez aqui? Ele colocou um tubinho aqui, ó, aqui tem um fluido escoando, a gente não vê, eventualmente água, mas ó, ele já está jogando um corante ali, ó, a partir da parede, aqui embaixo tem uma parede, e aí ele vai subir esse tubo jogando esse corante, ó. Ele vai levar o tubo jogando o corante. Então a gente está vendo que tem um escoamento, aí ele vai desligar o corante, e em todas as regiões fora da parede o fluido escoou, menos na parede. Aí ele vai lá com uma colherzinha, ó, olha lá, e mostra que de fato o fluido está escoando. Então, de fato, essa condição ela é experimentalmente observada na prática e ela é real, né?
o fluido de fato adere à parede. Então aqui a parede está parada, mas se o carro, ao se mover, o avião ao se mover, sempre que você tem o efeito inverso, né? Se a gente tem o sólido se movendo contra o fluido, na parede a velocidade do fluido vai ser a mesma do sólido se movendo. Então, só para a gente se convencer, né, que o fluido realmente sempre adere à parede, tá? Então, continuando aqui, né, só para ilustrar essa hipótese que ela realmente é real. Então, a força ela vai provocar uma deformação contínua. Então, e observado aqui, né, em dois tempos subsequentes. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui MNOP era a configuração parada, M'NOP' era um tempo subsequente. Agora eu coloquei um terceiro tempo, né? Então, no primeiro tempo, a gente está, por hipótese, assumindo que o deslocamento foi dl, e num tempo subsequente 2dl, tá? Então, uma deformação contínua aqui, tá? E o fluido está sempre aderindo à parede ao longo desse deslocamento aqui, né? Então, agora a gente tem M duas linhas, N, O, P duas linhas, sendo provocadas ainda pela tensão de cisalhamento aqui na parede superior, certo? E aí, o que a gente precisa fazer aqui, ó? E qual é o interesse prático da mecânica dos fluidos? A gente quer analisar a taxa de deformação dα dt, né, onde alfa aqui é o ângulo entre essas duas linhas de tempo, em termos de quantidades mensuráveis, porque aquilo que eu falei, não é muito fácil medir esse ângulo ou marcar essas partículas, e a gente tem um interesse prático, essa quantidade aqui para a gente vai aparecer ao longo de todo o curso de mecânica dos fluidos, e ela se relaciona com a tensão de cisalhamento que está sendo gerado aqui, né? Então, na prática, isso é o seguinte, né? Eu aplico uma tensão de cisalhamento no fluido, quanto que ele se deforma? Então, esse é o interesse prático de infinitas aplicações em mecânica dos fluidos, tá? Não só quanto, mas qual a magnitude da força, né? Para uma certa para uma certa taxa de deformação, para um certo deslocamento do fluido, tá? Bom, então vamos lá, como é que a gente faz isso? Essa distância, o que a gente quer fazer então, né? Trazer essa relação aqui, dα dt, para quantidades mensuráveis, né? Quantidades que a gente consiga mais facilmente medir e não ter que ficar toda hora marcando partícula, acompanhando partícula, medindo ângulo, medindo tempo, tá? Que isso daqui na prática não é muito prático, né? Na vida real, isso não é muito prático. Então, que a gente faz? A gente trabalha com relações cinemáticas e geométricas aqui, né? Então, olha só, a distância dl, essa distânciazinha dl aqui, ó, que ele percorre entre os pontos M e M', é dado por du vezes dt, né? Velocidade vezes tempo, aqui, a grosso modo, né? Espaço é velocidade vezes tempo, tá? Então, o dl é a velocidade que ele está sendo puxada, que a plaquinha está sendo puxada, no tempo que isso está acontecendo. E aqui uma relaçãozinha geométrica já meio batida, e pode ser observada isso também na prática, né? Tangente de alfa para pequenos ângulos é alfa, e a tangente de alfa, obviamente, né, o dl sobre dy aqui, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então dl sobre dy, e aqui é porque a gente está assumindo um ângulo pequeno. Então tangente de alfa, se você botar lá na calculadora, você vê que a tangente de alfa e o alfa são iguais, ou muito parecidos, né, para ângulos pequenos. Então, para ficar evitando calcular tangentes aqui, a gente substitui por d alfa, né? Então, d alfa é dl sobre dy, tá? Então, a gente tem as duas relações aqui, que a gente vai conseguir extrair essa relação d alfa dt por quantidades mensuráveis, né? Então, igualando para dl aqui, ó, só pegar o dl daqui, jogar aqui em cima, né? Ou vice-versa, jogar o du dt aqui, pode ser também, né? Certo? Então a gente ficaria com d alfa igual a du dt sobre dy, tá? Certo? E aí d alfa sobre dt igual a du sobre dy, tá? Então a gente conseguiu relacionar o d alfa dt, né, quanto que o alfa está variando com o tempo, com a variação de velocidade
com gradiente de velocidade com relação a y aqui, né? Com du dy, certo? Quanto que a velocidade está variando à medida que o y varia, que é o que está aqui, ó. Repetido aqui, né? Acabei de demonstrar esse cara aqui, tá? Então, o que a gente estabeleceu é que qualquer fluido submetido a uma tensão de cisalhamento, YX, ou seja ela qual for, isso daqui foi uma demonstração genérica em YX, mas vale para qualquer outra direção, né? Escoará, né, ou se deformará, né? Aqui são sinônimos, né? Porque o fato do d-alfa dt variar, o fato do du dy variar, significa que o fluido está escoando, né? Que ele está se deformando, né? Então, a uma taxa de deformação du dy, tá? Então é muito mais fácil a gente determinar du dy do que o d-alfa dt. Aqui a gente conseguiria medir a velocidade que essa placa está sendo puxada e relacionar isso com a distância, né? Então isso daqui está em termos diferenciais, porque dependendo do comportamento do perfil de velocidade, a gente tem um diferente du dy. A gente vai fazer um exemplo aqui que a gente tem um du dy que não é exatamente linear, né? Então o que é o du dy, né? A gente tem um certo du aqui, né? Um certo dy. E a gente pode fazer isso para todas as... aqui um du, e aqui um du, né, que é o du daqui menos o du dali, e aqui um dy, né, e a gente pode também integrar isso para todo o domínio aqui, né, a gente vai fazer um exemplo disso, aqui a gente vai ter o du, e aqui a gente tem o dy, tá? Então como aqui é linear, né, então é claro que isso é constante, né, esse du dy aqui é constante para todo o domínio aqui que a gente está analisando, mas a gente vai ver mais para frente, e com muito detalhe na parte diferencial, que esse perfil pode ser alguma coisa assim, parabólico. Não está muito parabólico, porque meu desenho não ficou muito bonitinho, mas... Aí a gente tem um du dy variando aqui, e a gente faz uma integração no domínio aqui para chegar na tensão de cisalhamento, né? Tá? Certo? Então, existe uma relação, né, entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, du dy, e a gente precisa analisar essa relação. Por enquanto está tudo muito geral, né? E aí essa relação, ela depende fortemente de como o fluido escoa perante a aplicação de uma força tangencial, que vai causar uma tensão de cisalhamento no fluido. E a gente vai ver que existem características específicas para cada comportamento, né? Para como essa relação se dá. Que relação, né? Entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Existem características específicas para cada tipo de fluido, tá? Bom, a primeira e a mais fácil, ela acontece, e aí isso quer dizer, o que foi feito também do ponto de vista experimental, né? Observa que isso foi uma análise bem conceitual, numérica, né? Mas aí depois que a gente tem essa relação aqui, né? A gente achou que existe uma proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, a gente pode pegar e ir para o laboratório e determinar isso experimentalmente, né? Como que um fluido reage quando a gente aplica uma certa tensão de cisalhamento. Então, no laboratório foi observado que essa relação foi sempre linear. Sempre que a gente tirava o coeficiente angular do gradiente de velocidade ou taxa de deformação, né, a gente pode chamar isso de gradiente de velocidade, que é o quanto que a velocidade varia, né, não deixa de ser um gradiente em y, né, quanto que a velocidade varia em y aqui, por exemplo, né, então a gente pode chamar isso de taxa de deformação, tem vários nomes, né, gradiente de velocidade, de forma geral, isso é conhecido como taxa de deformação, tá? Essa quantidade aqui, né, du dy, né, ou delta U, delta Y, se você quiser, numa quantidade macroscópica, né? Mas essa relação, né, isso daqui a gente consegue medir no laboratório, né, o du dy, e medir a força agindo na área aqui, são quantidades mensuráveis, né, que no final, lembra, a gente está analisando de forma indireta, né, o d-alfa dt, tá? Quanto que o fluido, essa quantidade aqui está relacionada com d-alfa dt. Então essa relação foi sempre observada para alguns fluidos, né? E são os tipos mais comuns de fluidos aqui: água, ar, álcool, gasolina, etc., né? Óleo. Então essa relação entre taxa de deformação
e tensão de cisalhamento foi sempre observado para fluidos comuns como uma constante aqui, ó. E essa constante foi chamada de μ, né? Se a gente pegar uma tangente aqui onde a abscissa é 1, a ordenada sempre foi μ, né? Então aqui é a mesma coisa. Se a gente pegar aqui 1, aqui a gente vai ter o μ desse fluido, né? O μ é equivalente àquele fluido, μ do óleo cru, μ da água, né? μ do F aqui, né? Aí se a gente pegar aqui vai ser a mesma coisa, vai ser constante, né? Vai ser μ, isso nunca vai variar, tá? Então esses são os chamados fluidos newtonianos, onde a taxa de deformação ou gradiente de velocidade é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento, tá? Se eu aumentei de 2 aqui a taxa de cisalhamento, eu vou aumentar de 2 a tensão de cisalhamento, a taxa de deformação, desculpa, né? Se eu dupliquei a taxa de deformação, eu vou duplicar a tensão de cisalhamento, e se eu duplicar a tensão de cisalhamento, eu duplico a taxa de deformação aqui. Elas são lineares, tá? É diretamente proporcional e linear. Então, isso daqui é um gráfico, né, da tensão de cisalhamento versus a taxa de deformação para fluidos comuns newtonianos. E aí, né, essa constante de proporcionalidade é chamada de viscosidade absoluta. Viscosidade absoluta ou dinâmica, e tem esse símbolozinho μ aqui, né? E a lei de Newton da viscosidade unidimensional é essa, então, né? Então, essa constante de proporcionalidade é a viscosidade. Então, a taxa de deformação é a viscosidade do fluido, para fluidos newtonianos, né? Isso daqui para fluidos newtonianos. Então, a tensão de cisalhamento é a viscosidade vezes a taxa de deformação. E o μ, a viscosidade, ela é independente de du dy. Ou seja, se eu dobrar a taxa de deformação, se eu fizer com que a placa cisale 2 vezes mais rápido, né? Se eu aplicar uma força 2 vezes maior, a tensão que eu preciso para fazer isso vai ser 2 vezes maior. Então a coisa é linear, tá? E μ não depende disso, na verdade, também, tá? Então, não só a tensão vai duplicar, na verdade, né? Como a viscosidade não depende, ela independe da velocidade com que a gente está puxando a placa perante aquela distância. Então, isso vai ser sempre constante, a viscosidade não vai variar. Então, um exemplo, a gente vai ver casos onde isso não acontece, e aí alguns exemplos práticos também, isso vai ficar mais claro, né? Então, olha só, aí o que isso na prática, né, o que isso demonstra num fluido? O que a viscosidade, observa que a gente fez aquele exemplo bem didático, né, de 2 placas cisalhando uma contra a outra, mas isso é um exemplo característico, representativo de vários outros comportamentos, como por exemplo esse daqui que eu estou mostrando aqui, ó, mel escoando do pegador de mel ali, né? Então ele escoa com essa característica aqui, ó, de cisalhar pouco, e ele apresenta essas camadas sobrepostas porque a viscosidade do mel é muito alta, ele se deforma com dificuldade. Então, o fato da tensão, da viscosidade ser alta, implica, né, naquele caso das placas paralelas, que eu preciso de uma força grande para fazer com que a taxa de deformação seja a mínima, né, seja considerável, vamos dizer assim, perante a água, por exemplo. Então, se você tivesse aqui no meio dessas duas camadas aqui, ó, água, é, ou óleo, por exemplo, aqui, né? Aqui estaria a água, aqui o óleo. Observa que as taxas, para a mesma taxa de deformação, ó, a gente precisa de uma tensão de cisalhamento aqui menor do que para o óleo, né? Porque a viscosidade do óleo é maior. Essa relação aqui é mais íngreme para o óleo, né? Então, a gente precisa de uma tensão de cisalhamento maior para aplicar o mesmo gradiente de velocidade ou a mesma taxa de deformação. Isso no caso de 2 placas. Mas isso se traduz, na vida real, como o cisalhamento entre as próprias camadas de fluido à medida que ele escoa. Se você entornar um recipiente cheio de água, o cisalhamento entre as camadas ali de fluido, mesmo que não tenha uma placa sobre a outra, né? Mesmo que seja as próprias camadas de fluido, elas são mais fáceis para a água do que para o óleo, porque a viscosidade do óleo é maior. Então aqui é a mesma coisa do mel, né? O mel ele apresenta essas camadas sobrepostas porque a viscosidade é alta, então ela se deforma com dificuldade. Então, ó, o cisalhamento das camadas de fluido é mais difícil, por isso ele não deforma com tanta facilidade quanto a água, por exemplo. Então, são só
maneiras diferentes de falar a mesma coisa para enfatizar esse fenômeno físico na prática, tá? Então a questão é essa: quanto maior a viscosidade, maior a dificuldade dele cisalhar, maior a dificuldade dele escoar no final, tá? Aqui são as unidades, né? Unidade de viscosidade. Então, para manter a homogeneidade dimensional aqui dessas equações, né? Aqui a gente tem Newton por metro quadrado, aqui a gente tem metro por segundo e aqui metro. Então, essa unidade aqui, ela pode ser Newton segundo por metro quadrado, ou o equivalente aqui é quilo por metro segundo, né? Se a gente substituir aqui em Newton quilo metros por segundo ao quadrado, a gente chega nessa relação aqui. Opa, desculpa, nessa relação aqui, tá? Ou Newton por metro quadrado Pascal segundo. Então, tudo aqui é, são unidades válidas, tá? A gente pode encontrar nos livros textos Newton segundo por metro quadrado, Pascal segundo ou quilo por metro segundo. E também é muito comum encontrar essa unidade aqui, ó, poase, que é 0,1 Pascal segundo, tá? E a viscosidade da água é 1 centipoase a 20 graus Celsius, tá? E a viscosidade cinemática, né? Essa daqui é a viscosidade dinâmica ou absoluta. A gente viu isso lá para trás, mas repetindo aqui, ó, a viscosidade dinâmica. A cinemática é simplesmente a gente pegar a absoluta ou a dinâmica, né? Essa que a gente acabou de ver aqui, que é essa relação da taxa de deformação com a tensão de cisalhamento, e dividir pela massa específica do fluido, né? Do fluido que a gente está analisando. Então, isso dá metro por segundo ao quadrado. Se a gente pegar qualquer uma dessas unidades e dividir aqui por quilo por metro cúbico, a gente vai chegar nessa unidade de metro por segundo ao quadrado. E tem normalmente esse símbolozinho aqui, né, de viscosidade cinemática, tá? Ou então, uma unidade que é comum é o Stoke, que é 0,0001 metro ao quadrado por segundo. Depois eu vou confirmar aqui, eu não tenho muita certeza não, mas acho que isso daqui está errado, tá? Eu confirmo e posto lá para vocês no Google Classroom. Mas tem alguma coisa estranha aqui, aí eu confirmo isso daqui, tá? Bom, a viscosidade cinemática da água é 1 centistoke a 20 graus Celsius, tá? Então são algumas questões de unidade e algumas unidades adicionais que existem aí na literatura que vocês vão ver, tá? E aí, ó, o seguinte, se a gente, isso daqui eu fiz num caso que a gente considera um perfil de velocidade linear, né? Um gradiente de velocidade linear, que é válido, isso a gente vai ver, não se preocupem muito com isso agora, né? A gente vai ver isso, eu digo assim, não se preocupem com o perfil de velocidade, com a cara do perfil de velocidade. A gente vai ver isso com muito detalhe na parte de análise diferencial. Por que ele adquire esse perfil, quais são as hipóteses, como que os perfis são um pouco diferentes. Então, para esse caso aqui, ó, para um fluido escoando entre placas paralelas, onde uma delas está estacionária. A gente tem um gradiente de velocidade linear. Então a gente integra, aplica as condições de contorno, bem simplesinho. A gente chega numa relação macroscópica, vamos dizer assim, né? Para uma placa com uma distância h, porque a gente estava muito com as variações diferenciais ali, né? Aí só para trazer um pouquinho mais de sentimento físico macroscópico, né? Uma placa se movendo agora com uma velocidade Vzão, uma distância h entre as duas placas e um perfil de velocidade U de y linear aqui, né? Então a tensão de cisalhamento ela é μ vezes sobre h, ela é constante, né? Então é o μ, a viscosidade do fluido, vezes a velocidade sobre a distância h aqui entre essas placas, né? Tá? Então se eu variar qualquer uma dessas relações aqui, eu vario, se eu aumentar a viscosidade, eu aumento a tensão de cisalhamento, se eu aumentar a velocidade, eu aumento a tensão de cisalhamento, e se eu aumentar a distância entre as placas, eu diminuo a tensão de cisalhamento. Tá? E aí a força, né, a força de cisalhamento agindo numa camada de fluido newtoniano, ou a força agindo na placa, né, aí a questão da ação e reação, é simplesmente a gente multiplicar a tensão de cisalhamento pela área, que a gente vai saber qual a força que a gente tem que aplicar aqui para puxar essa placa contra esse fluido newtoniano. Isso tem uma série de
aplicações práticas, né? Isso vai estar lá na lista de exercícios para vocês. Tem um monte de aplicação de cálculo de força contra um fluido newtoniano e aplicação prática disso, né? Então é simplesmente multiplicar essa relação aqui pela área, né? A gente conseguiria, é, é, sabendo a viscosidade, sabendo a área e a razão entre a velocidade e a distância, a força que a gente precisa para puxar uma placa contra um fluido viscoso ali, né? É, certo? E isso também pode ser uma estratégia para determinar a viscosidade. Tem exemplos lá também dos viscosímetros. Então existe viscosímetro, normalmente o viscosímetro ele é, rotacional, né, por questão de espaço, né, que aí você consegue, bota uma quantidade pequenininha de fluido ali, bota ele para girar, e aí normalmente em vez da força a gente calcula o torque, né, tem lá alguns exemplos disso para vocês, na lista de exercício, vai ter lá, né. Então a gente relaciona o torque com o perfil de velocidade, com a área, e aí a gente, normalmente esses dispositivos, o torque pode ser medido, tá, são dispositivozinhos eletrônicos que você coloca ali, coloca um eixozinho acoplado a algum strain gauge, algum mecanismozinho de medir torque, e aí a gente mede o torque, mede todo o resto aqui, né, sabe a velocidade que a plaquinha está girando, a distância H entre a plaquinha que está girando, né, entre o conezinho, isso tem lá no exercício de vocês. E uma outra placa estacionária, e aí a viscosidade é determinada, tá? Então é uma estratégia para determinar a viscosidade também. A gente pode querer saber a força, né? Sabendo todos as outras quantidades, ou a gente pode querer saber a viscosidade medindo as outras quantidades. Aqui está um exemplo, ó, que é uma questão muito importante, que a viscosidade, aqui nesse gráfico da esquerda, é a viscosidade absoluta, né? Ou a dinâmica, e aqui a viscosidade cinemática, que é aquela que é a viscosidade absoluta dividido pela massa específica, né? Essa daqui é a viscosidade cinemática e essa daqui é a viscosidade dinâmica ou absoluta. Então a gente tem aqui a temperatura em graus Celsius e alguns fluidos, né? Aqui seriam gases, então hélio, metano, carbono e ar, que aparentemente variam um pouco a viscosidade com a temperatura, enquanto os líquidos eles variam um pouco mais, né? E os líquidos, eventualmente, aqui água, querosene, tetraclorido de carbono, e aqui óleos que são usados aí na indústria. A glicerina, óleo de carro, né, 10W30, então aqui como que ele varia com a temperatura, o óleo sai 30, tá? E aqui a viscosidade cinemática, né? Aqui é dinâmica e aqui é cinemática também com a temperatura. Então aqui o que a gente está pegando é dividindo pela massa específica de cada um desses fluidos, tá? Bom, aqui é só um videozinho bem simplesinho também, que mostra a mesma bilhazinha sendo jogada da água. Então ela pega aqui a mesma bilha, joga da água. Isso daqui é xarope de milho, que usa muito nos Estados Unidos como aditivo alimentar, né, para adoçar comida. Então a viscosidade é mais alta do que a água. Isso daqui é óleo de soja, então a viscosidade não é tão alta também, né, do óleo de soja. E aqui é mel. Então ela só está mostrando, né, a dificuldade da mesma bilha de escoar, né, perante diferentes tipos de fluidos com diferentes viscosidades. Tá? Aí ela ainda está ali, ó. O exemplo prático também, né, da questão da viscosidade é a aplicação em óleo de motor, porque o motor tem muitas partes móveis e ele tem que passar por muitos canaizinhos estreitos. Então é importante respeitar a questão da viscosidade, porque o fabricante sabe qual viscosidade que o óleo tem que ter, né, para entrar e eventualmente passar por esses canais estreitos, e se ele tiver uma viscosidade muito grande, né, aquilo que a gente estava vendo aqui, né, no caso do mel, né, ele eventualmente não escoaria para dentro da onde ele tem que ir. Se ele tivesse muito pouco, ele seria como a água aqui, né, poderia passar muito rápido, eventualmente. Então existe uma viscosidade ótima, né, para cada óleo, e isso normalmente é informado
na embalagem, né? Então 5W30, por exemplo, a gente vai ver o que significa esse símbolo, né? Então todo motor ele tem um óleo com a sua viscosidade associada para ele poder passar por todos os elementos do motor, né? Então os óleos monoviscosos, né? Existe essa classificação, óleo monoviscoso e óleo multiviscoso. Ele respeita só uma especificação de viscosidade, o monoviscoso. E o multiviscoso, ele respeita duas especificações de viscosidade a diferentes temperaturas. Por que isso é importante para um motor de um carro, né? Porque, eventualmente, ele pode ser ligado a menos 10 graus ou a 0 graus Celsius, e ele vai estar funcionando ali na câmara de combustão, né? A câmara de combustão atinge temperaturas elevadíssimas, mas o motor em si, ele é projetado para, eventualmente, trabalhar a 100 graus Celsius, né? Se eu não me engano, acho que é a temperatura cento e poucos graus, que eu acho que é a temperatura que a água atinge ali no motor. Não sei se são 100 ou 90. Eu sei que o sistema é pressurizado de água, então eventualmente pode estar um pouquinho acima de 100, mas ele tem essa amplitude grande de temperatura, né? O motor de carro, né? Então, ainda mais em várias partes do mundo, né? Então, olha só, esse primeiro número, né? Quando você vê lá especificando aqui, ó, por exemplo, esse óleo aqui, 5W30. Então, esse primeiro número, esse 5W, é a viscosidade em baixa temperatura, que é crítico na partida do motor, né? Então, ele tem, quanto mais baixo esse número, maior será a fluidez do óleo em baixa temperatura. Então, maior fluidez significa que ele tem uma menor viscosidade, tá? Então, ele vai conseguir, né, nessa temperatura baixa, atingir todas as partes importantes do motor. Que a gente viu aqui, né, nesse gráfico, quanto menor aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, quanto menor a temperatura, maior a viscosidade, menor é a fluidez, né? Quanto mais viscoso, a gente viu nesse outro videozinho aqui, né? Quanto mais viscoso, mais difícil é do fluido escoar, né? Então, quanto mais baixo esse número, maior a fluidez do óleo em baixa temperatura. Então, para um ambiente frio, né, um lugar como esse aqui, esse primeiro número aqui da caixinha do óleo, tem que ser a menor possível, né? Certo. E o segundo número é a viscosidade em alta temperatura, ou na temperatura de funcionamento do motor, né? O 30zinho que tem aqui do lado, né? E aí tá isso daqui, né? É a tabelinha lá da SAE, ó. Então, para óleo monoviscoso, só existe a especificação a baixa temperatura. Ele até tem uma única especificação a 100 graus, mas é a viscosidade mínima. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, o grau do óleo, né? 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, e com a máxima viscosidade em centipoase aqui, ó, lembra daquela unidade que eu falei? Ó, o poase é 0,1 Newton por metro quadrado segundo, né? Que é a unidade de viscosidade no SI, né? Então, o centipoase aqui, e a gente tem a viscosidade máxima, então aqui 3.250 a menos 30 graus Celsius, 0W. 3.500 centipoase a menos 25 graus Celsius, esse é o 5W. 3.500 centipoase a menos 20 graus Celsius, esse é o 10W, tá? E aí, né, para os monoviscosos, a gente não tem uma especificação máxima, mas tem uma mínima a 100 graus. Os multiviscosos, eles não podem passar de uma certa viscosidade, aqui se repete, né? Então o óleo 0W20, ele vai ter essa especificação aqui, né, que se repete aqui, ó, 3.250, opa, desculpa, 0W20, 3.250 menos 30. A 100 graus, ele tem que ter a viscosidade mínima de 5,6 centistokes, aqui até mistura as unidades, né? Porque na viscosidade máxima a baixa temperatura é centipoase, e na viscosidade a 100 graus, né, no segundo, ele está colocando a viscosidade cinemática aqui, né? Que é essa daqui sobre a massa específica. Mas então ele tem uma viscosidade mínima de 5,6 e não pode passar de 9,3. O monoviscoso não tem essa limitação máxima. Tá? Então ele tá bem especificado na mínima e na máxima temperatura. Ele tem que ter uma faixa de operação também na máxima temperatura.
E a outra questão, né, a gente viu os fluidos newtonianos, onde a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação são proporcionais, e a constante de proporcionalidade é a viscosidade dinâmica. A gente tem uma outra classe de fluido que ele se comporta de uma maneira muito especial, que são os fluidos não newtonianos, onde a tensão de cisalhamento não é diretamente proporcional à taxa de deformação. Então, alguns exemplos práticos, né? A areia da praia molhada. Se você passa correndo na areia da praia, seu pé afunda bem menos do que se você parar. Porque quando você corre, a taxa de deformação é maior. Você pisa, você observa, de novo, né? Não é o mesmo exemplo de duas placas planas, mas intuitivamente o que a gente pode entender, por exemplo, ó, você tem uma pegada aqui, né? Você tem uma camada de fluido que cisalhou contra uma outra que estava parada aqui, né? Então, seu pé, quando afunda na areia, ele cisalha ali duas camadas de fluido. Quanto maior é essa taxa de deformação, mais viscoso, maior a viscosidade do fluido. Então, por isso que a taxa de deformação não é proporcional à tensão de cisalhamento. Ou uma outra maneira de falar isso é que a viscosidade varia com a taxa de deformação. Então, esse é um exemplo. Se você parar, se você estiver andando na areia, se você estiver parado na areia, você afunda um pouco. Se você andar, seu pé afunda um pouco mais, um pouco menos, vamos dizer assim, né, do que quando você está parado. E se você correr, o seu pé afunda menos ainda, porque a tensão de cisalhamento, porque a taxa de deformação aumentando, aumenta a viscosidade desse tipo de fluido. E a pasta de dente é um outro exemplo, né? Observa que a pasta de dente, a maionese, elas nem podem ser considerados fluidos quando elas estão paradinhas ali dentro do recipiente delas, porque elas só escoam quando você aperta, né? E a gente viu que o fluido é uma substância que ele escoa ou ele se deforma quando uma tensão de cisalhamento é aplicada, e não importa quão pequeno é essa tensão de cisalhamento. Então, uma pasta de dente até fica meio. Tem uma crise de identidade, né? Ela só escoa a partir de um determinado ponto, a partir de uma tensão que você aplica ali no tubo. Tá? Então, são exemplos práticos de fluidos não newtonianos. Então, né, essa classe de fluido, a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação não é linear. Então, são esses aqui, olha só. Se eu dobrar aqui a taxa de deformação, eu mais que dobro a tensão de cisalhamento, né? Por exemplo, se eu estou aqui, né? Num caso aqui, ó, se eu pego daqui para cá, né? E, sei lá, digamos que eu quadrupliquei, eu mais que quadruplico a taxa a tensão de cisalhamento, porque esse fluido aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para explicar isso aqui melhor. Ó. Essa relação linear são os fluidos newtonianos, tá vendo? Então, a relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento é linear. Se eu duplico a taxa de deformação, eu duplico a tensão de cisalhamento. Ou é a mesma coisa que dizer que a viscosidade é independente da taxa de deformação. Os fluidos não newtonianos são esses aqui em cima, dilatante, pseudoplástico e plástico de Bingham. O dilatante, à medida que aumenta a taxa de deformação, a viscosidade, né, aumenta ou a tensão de cisalhamento aumenta. Os pseudoplásticos é o contrário. Quanto mais eu aumento a taxa de deformação, a viscosidade diminui, ela vai ficando, o fluido vai ficando mais fácil de escoar, aqui ele vai ficando mais difícil. E o plástico de Bingham é a pasta de dente, né? Ele só escoa perante uma tensão inicial aqui tal X, vamos dizer assim, né? Até aqui ele não tem nenhuma taxa de deformação. Só no momento que você aperta e que a pasta de dente começa a sair do tubo, é que ele começa a escoar. Nesse caso aqui, ó, de um fluido não newtoniano, a gente usa uma relação para tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, como essa descrita abaixo aqui, ó, o K du dy elevado a n, onde o n é o índice de comportamento de fluxo e o K é o índice de consistência. Se a gente se lembrar que a tensão de cisalhamento, que essa relação aqui para o fluido newtoniano era dessa forma aqui, ó, vou deixar a diferencial exata aqui para ficar igual ali. Du dy, ó. A gente tem que o K para um fluido para o fluido newtoniano, né? Então o K
é igual a μ e o N é igual a 1. Então, essa relação aqui, ó, ela pode ser usada também, né, para descrever um fluido newtoniano, desde que o K seja a viscosidade, né, e o N seja igual a 1, também serve, tá? É uma relação geral suficiente para englobar todos os tipos de comportamento de fluido, tá? Uma forma de reescrever essa equação para permitir uma analogia com fluidos newtonianos é escrevê-la assim, ó, K é o módulo de du dy n-1 vezes du dy, então observa que fazendo isso é equivalente a escrever esse cara aqui, né? E a gente batiza esse camarada todo aqui, ó, de eta. E por que que a gente tira o módulo? Porque o du dy ele pode ser negativo. Se a placa de cima, se o nosso y está para cima e a placa de cima que estiver se movendo, o du dy aqui é negativo. Então, só para garantir que essa quantidade aqui, eta, que a gente tenta fazer uma analogia com a viscosidade dinâmica, que a gente chama de viscosidade aparente, não seja negativo, né? Então, esse cara é o K módulo de du dy elevado a n-1. Então, vamos ver por que que isso é interessante, né? Para fluidos newtonianos, o eta igual a constante é igual a μ, né? Então, observa, de novo, né? A gente viu que a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação era dessa forma aqui para o fluido newtoniano. Então, esse cara aqui para o fluido newtoniano é constante é igual a μ, tá? Para os não newtonianos, o N varia, aquilo que a gente viu, né? O N, o eta, vai variar em função do du dy, né? O que eu estava falando da questão da areia da praia. Quanto maior a tensão de cisalhamento, maior o eta, por exemplo, né? Tá? Então, aí o comportamento para vários fluidos. E aí, esses são os plásticos de Bingham, que eu falei, né? Que eles escoam mediante uma tensão mínima de cisalhamento. Então, essa é a expressão que descreve o comportamento desse tipo de fluido aqui, ó. Então, ele precisa de uma tensão mínima para escoar, e só a partir dessa tensão mínima que ele escoa com esse comportamento aqui. Até aqui, ó, ele está paradinho, tá? Ele não se deforma, certo? Então a maionese é um exemplo disso, né? A pasta de dente é um exemplo disso. A partir disso, aí você tem uma viscosidade, né, para esse fluido, vezes o du dy, que é semelhante aqui ao newtoniano, né? Um exemplo de um plástico de Bingham, ou pseudoplástico, na verdade, esse comportamento aqui do ketchup, ele representa bem esses dois comportamentos aqui, é, é, o, é o ketchup, né? Por quê? Primeiro que ele não escoa. Por que que ele está dentro dessa classe aqui de plástico de Bingham? Porque se você é, virar ali o tubo de ketchup ou o tubo de maionese, ele não escoa. Eventualmente, tem alguns que até que escoam, né? Que são um pouquinho mais diluídos, mas um ketchup bom dificilmente escoa. Então, ele precisa de uma tensão mínima de cisalhamento aqui para ele escoar. Então, por isso que ele está classificado como plástico de Bingham. E ele também é pseudoplástico pelo seguinte, ó, se eu pegar uma bola de golfe ou uma bolinha de gude, o que quer que seja, e colocar nele, ele vai... a tendência dele escoar é muito mais lenta se for devagar do que se for jogada. Tá? Então, quanto maior a tensão de cisalhamento, quanto mais forte você joga essa bolinha aqui no ketchup, mais ele penetra ali, ele entra ali no fluido com mais facilidade. Tá? Então, por isso que ele também é um pseudoplástico. Um exemplo do fluido dilatante, isso daí tem muito exemplo aí no YouTube, se vocês botarem fluido não newtoniano, é o que aparece, é o que sempre aparece, são os fluidos dilatantes, né? Onde a viscosidade aumenta à medida que você aumenta a taxa de deformação. Isso daqui é uma piscina de água com maisena. Então você vê muito, esse é o exemplo mais comum aí na internet, né? Água com maisena. Então o pessoal às vezes coloca água com maisena num alto-falante e liga o alto-falante. Aí ele começa a formar umas estruturazinhas em função da vibração do alto-falante. É porque ele é um fluido newtoniano, quando o alto-falante vibra,
a taxa de deformação aumenta e a viscosidade aumenta. Então, eventualmente, você forma umas cobrinhas que ficam dançando, ficam em pé. E aqui também isso explica por que essa bola de boliche aqui, ó, ela não afunda. Se a gente acompanhasse o vídeo aqui, no momento que ela parar, ela vai afundar. Ou se ela fosse colocada ali, se ela, em vez de ser jogada, se ela fosse colocada em qualquer lugar aqui de forma mais suave, ela iria afundar. E isso daqui também, ó, é desse tamanho porque tem muita gente que anda, né? O cara vem de lá correndo e aí ele consegue andar, correr, né, em cima dessa piscina de água com maisena. Aí ele para, ele afunda. Esse é exatamente o mesmo. Esse é o comportamento do que se chama, né? Que a gente viu a infância inteira ali, aí pelo menos eu, na minha época, da areia movediça. O cara que ele cai na areia movediça, é porque à medida que ele tá andando, aí quando ele para, a areia movediça começa a puxá-lo ali para baixo, né? Então ele começa a afundar ali na areia movediça. Então esse é um comportamento de um fluido dilatante, tá? Quanto maior a taxa de deformação, maior a viscosidade. Ou uma outra forma de dizer é que a tensão de cisalhamento ela não é diretamente proporcional à taxa de deformação, tá? Então tem um monte de exemplo desses aí no YouTube. Eu botei dois aqui, ó, no caso da aqui, ó. Logo no comecinho, né? Eu voltei alguns slides aqui, ó. Aqui no comecinho tem dois. Se vocês clicarem aí depois, vocês vão ver alguns vídeos. Tem um monte de vídeo aí no YouTube sobre esse tipo de comportamento de fluido. Aqui tem um, isso é um GIFzinho, né? Que é a mesma coisa, ó. Quando você aumenta a taxa de deformação, a viscosidade aumenta. Quando ela para de mexer a massinha ali, a viscosidade diminui. Aí ele começa a ficar mais fluido, né? Começa a escoar com mais facilidade. Então a minha filha tem um monte de massinha que eles começaram a inventar aí com esse conceito aí. Eles chamam de massinha cinética, sei lá o que que alguma coisa assim. Aí deram um nome comercial aí para o negócio ficar interessante, né? Mas basicamente é isso. À medida que você aumenta a taxa de deformação, a viscosidade varia. Então é isso que está sendo mostrado aí. Isso aí pode ser que tenha maisena também nesse fluido aí que está na mão dela, tá? E aqui a gente tem ó, um gráfico da viscosidade aparente, lembra? Que a gente definiu a viscosidade aparente como eta deu dy, né? Ou, desculpa, como K, que é uma constante, K e o N, que são as constantes para fluidos não newtonianos, atrás, ó, quando a gente fez isso aqui, ó, logo no primeiro slide, ó, a gente fez essa definição bem geral aqui, né? Da relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação para um fluido não newtoniano, onde o N a gente chamou de índice de comportamento de fluxo e o K o índice de consistência. Então, a gente reescreveu essa relação de uma maneira mais, vamos dizer assim, conveniente para a gente, né? Como K deu dy elevado a n menos 1. Então, esse cara aqui, essa viscosidade aparente aqui, ela depende do du dy, né? Ela vai variar para um fluido não newtoniano, que é o que está sendo mostrado nesse GIF aqui embaixo, né? Então, o eta aqui está variando à medida que a pessoa ali varia a taxa de deformação, tá? Na hora que ela tira a taxa de deformação, a viscosidade aparente varia. Então, é o que está sendo mostrado aqui, ó. Observa que esse outro gráfico aqui que a gente estava vendo era a tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação. Agora a gente está vendo a viscosidade aparente, né? Esse cara aqui, como ele se comporta em função da taxa de deformação. Para um fluido newtoniano, ele não vai variar. Então, a água, o óleo, o álcool, independente de você mexer neles ou de deixá-los parados, a viscosidade é a mesma, mexer mais ou mexer menos, né? Então, o du dy aqui não varia. Se você pular na piscina, se você entrar devagarzinho, se você entrar rápido, a viscosidade não vai variar. E por outro lado, né, o fluido dilatante, que é aquele que a gente viu um exemplo, né, seria a água com maisena, se vocês botarem aí na internet, né? Água com maisena, areia movediça, areia da praia. À medida que você aumenta a taxa de deformação, a viscosidade aparente aumenta. Então, você tem uma relação não linear da tensão de cisalhamento com du dy, né? Quanto maior o du dy,
maior, mas não proporcionalmente maior a tensão de cisalhamento, tá? Ela vai variar com eta, que depende do DU/DY. E o pseudoplástico é o inverso, né? Que é o ketchup que a gente viu lá. Quanto maior a taxa de deformação, menor a viscosidade aparente, tá? Então esses são os comportamentos característicos, né? Os diferentes tipos de fluido aí que podem existir na vida. A gente, aqui no curso, não vai analisar fluidos não newtonianos, tá? A gente só vai ficar, isso é só para vocês saberem que existem, são coisas interessantes, existem aplicações, muitas aplicações, a suspensão de um carro pode ser tratado como fluido não newtoniano, né? Porque em função da velocidade com que o amortecedor, desculpa, do carro, né? Em função da velocidade com que a mola varia, o amortecedor ele fica mais ou menos rígido, né? Essa é a função do amortecedor, absorver ali a vibração da mola, e isso acontece em função da velocidade com que a mola é exigida, né? Se for um buraco com a frequência muito alta, né? Se ela variar com a frequência muito alta, o amortecimento é mais forte. Se ela variar com a frequência baixa, o amortecimento é menos forte. Então, um amortecedor de um carro pode ser pensado como um fluido não newtoniano. Então, existem diversas aplicações aí na literatura, até mesmo na vida prática aí, de fluidos não newtonianos, né? Onde que ele pode... Eu acho que tem colete à prova de bala que usa um fluido dilatante, para ele ser leve e ao mesmo tempo absorver o impacto ali da bala, né? Bom, enfim, o que a gente vai ver de forma geral no nosso curso são os fluidos newtonianos, tá? A gente vai estar restrito a esse tipo de análise aqui, tá bom? E aí, finalmente, ó, existem materiais onde a viscosidade aparente varia com o tempo. Então, são os tixotrópicos, que é a queda da viscosidade aparente com o tempo, mantendo a tensão de cisalhamento constante, e os reopéticos, aumento da viscosidade com o tempo. E o viscoelástico, né, os viscoelásticos, eles, após a deformação, retornam à forma original quando a tensão é retirada. Que aí o exemplo mais característico disso aí é o tal do travesseiro da NASA, né, que o pessoal vende, o travesseiro da NASA. Bom, esse é um comportamento de fluidos em geral, não tem nada a ver com, eventualmente, a NASA usou esse comportamento para o desenvolvimento de algum produto, mas poderia ser o travesseiro da UF também, porque com certeza tem alguma pesquisa na UF que identificou uma aplicação prática específica desse tipo de comportamento, né? Então aqui tá, o cara bota a mão ali, na hora que ele tira a mão, ele volta para a forma original. Então esse é o comportamento viscoelástico, né? Fluidos viscoelásticos têm esse comportamento, tá? Bom, aqui da mesma forma que eu tinha feito para aquela parte de linha de corrente, linha de tempo, linha de emissão, né? Eu estou deixando aqui para aquelas 15 horas de aula prática que vocês têm, por causa da pandemia aí, né? Que a gente não tem como entrar lá na UF. Alguns vídeos que tem no YouTube com exemplos, né? De novo, tem aqui também alguns vídeos daquela mesma série lá do National Committee for Fluid Mechanics Films, né? Fluid Mechanics Films, do MIT. Então tem alguns daquela série, tem alguns de outras séries, tá? De outras universidades. Eu sempre tento pegar coisa de universidade conceituada, né? Porque a internet tem muita coisa, às vezes, que não é muito precisa, né? Então, são videozinhos aí para esses conceitos fixarem aí na mente de vocês, né? Tem coisas que vocês podem fazer em casa, experimentos que vocês podem tentar em casa, bem legal, tem coisas interessantes também, tá? É, então aqui, ó, um exemplo para é, para esse conceito de perfil de velocidade, relação do perfil de velocidade com a tensão de cisalhamento, com as forças desenvolvidas, é, aquele é, aquela matriz, né, o tensor de tensões, aquela é, a nossa nomenclatura, né, o nosso como que a gente estava definindo tensões de cisalhamento positivo em função da normal unitária da área. Então esse exemplo aqui tem um monte de coisa interessante para fixar esse conhecimento, né, para consolidar esse conhecimento e a nossa como que a gente definiu
tensão positiva, negativa, então isso vai estar explicado, vai estar, vamos dizer assim, um pouco mais, dar uma consolidada nisso, né? Então, olha só, o perfil de velocidade para o escoamento de um fluido newtoniano, né? Aquilo que eu falei, né? A gente vai estudar normalmente fluidos newtonianos, em um tubo, é dado pela equação abaixo. Então, de novo, né? Aceitem que esse perfil de velocidade para um tubo tem esse comportamento. A gente vai ver, a gente vai deduzir isso na parte de análise diferencial, tá? Isso vai ser deduzido direitinho com as condições de contorno, todas as equações de movimento aqui na forma diferencial, mas por enquanto vamos aceitar isso daqui, tá? Onde vê a velocidade média, lembra que eu tinha falado isso? Isso foi até a pergunta de alguém. Aqui a gente tem um perfil de velocidade parabólico, mas a gente pode substituir eventualmente isso daqui por uma velocidade média, né? Pode chamar isso aqui de uma velocidade média. A gente aqui, eu estou dando para vocês, né, no exercício está sendo dado o perfil de velocidade parabólico e V seria essa velocidade média aqui, V, tá? E ela seria igual, né, para qualquer Y aqui, né? Tá? Bom, então é isso. Aqui a gente está dizendo que o V é uma velocidade média, né? E é dada, né? Que a gente vai ver que é possível escrever o perfil de velocidade em função da velocidade média, como está escrito aqui. Isso a gente vai ser demonstrado. Então, a viscosidade desse fluido é 1,48 newton segundo por metro quadrado e a velocidade velocidade média, né? É 0,6 metros por segundo. E o H, essa distância aqui, né? Na verdade, seria o raio, vamos dizer assim, né? Seria 5 milímetros, né? Um tubo com 5 milímetros de raio ou 1 centímetro de diâmetro. Então ele quer a tensão de cisalhamento na parede inferior ou na parte inferior do tubo aqui, né? Na verdade, o tubo é circular, então a gente vai demonstrar que é igual em todas as regiões aqui, né? Mas considerando, só para. Isso aqui é mais para enfatizar aquela questão da nossa convenção de sinal, né? E a tensão de cisalhamento em um plano paralelo às paredes, passando pela linha de centro aqui, ó. Né? Na linha de centro do tubo aqui, né? Ele quer a tensão de cisalhamento aqui embaixo e a tensão de cisalhamento aqui no centro. Então vamos ver, né? Então, para esse tipo de escoamento, a tensão de cisalhamento é obtido da forma que a gente analisou, né? Tal YX é mi du dy, né? E essa é a conveniência de ter o tal escrito em função do du dy, porque a gente pode aqui, nesse caso, que não tem a gente não tem aqui o perfil de velocidade linear, mas a gente tem escrito aqui o perfil de velocidade geral que a gente pode simplesmente diferenciar esse cara, tá? Então, por isso que a gente, em alguns momentos lá para trás, estava com tal mi du dy e depois eu generalizei para um perfil de velocidade linear, que isso virou V sobre H, né? Que eu disse que a placa de cima estava sendo puxada com a velocidade V e a placa de baixo estava parada numa distância H aqui. Então, manter o du dy é, tem essa conveniência, né? Que eu posso simplesmente derivar é só para mostrar que, dado o perfil de velocidade, eu derivo ele com relação ao y, eu tenho ali o gradiente de velocidade para todo o domínio. Tá? Então, o tal pode ser obtido para todos os pontos, avaliando o gradiente de velocidade, que é fácil, né? Eu simplesmente derivo esse cara. Então, esse termo aqui é constante, né? 3v sobre 2, onde ele multiplica por 1 é constante, então eu só fico com essa derivação. Não, desculpa, não é constante, é zero, né? Essa derivada é zero aqui, quando eu multiplico por 1. E aqui é a aplicação direta, né? Multiplico por 2 aqui, né? Então, tenho aqui a menos 3vy sobre h ao quadrado, né? O h ao quadrado está ali. O 2 cortou com 2 aqui de baixo, certo? Tá? Porque esse 2y aqui foi para frente, né, da derivada, tá? Então fica menos 3vy sobre h ao quadrado. Então o tal, né, o que que eu fiz? Eu multipliquei o du dy por mi. Aqui, ó, apareceu o mizinho aqui, ó. Tá? Que é o mi du dy, né? Tá? Então tranquilo, né? Derivei, multipliquei por mi. Então na face de baixo, onde y é menos h, nesse nosso sistema na nossa convenção aqui, né?
Eu quis fazer cartesiano aqui para simplificar a análise, né? Então, o y aqui é menos h. Então, deu o dy em y igual a menos h, né? É só vir aqui, ó, e substituir aqui y por menos h. Então, isso aqui vai ficar 3.000 h sobre h ao quadrado, né? Então, corta esse cara com esse cara. Fica 3.000 v sobre h, que é o que está aqui, ó. 3.000 v sobre h, positivo. Então, isso, substituindo valores, ele deu o valor de v, deu o valor de h, fica 532 newton por metro quadrado, tá? Nessa parede aqui de baixo. Aqui, ó, no centro, né? Numa linha de centro aqui, ó, o du dy é zero. Por quê? Olha só, quando o h é igual a zero, né? Desculpa, quando o y é igual a zero, desculpa aqui, ó, esse é o y, né? Quando o y é igual a zero, que é a linha de centro aqui, ó, esse cara aqui, opa, aqui, ó, deu VDI, desculpa, aqui, ó, eu tô falando da tensão desses elementos, eu tô olhando o perfil de velocidade, né? Ó, o du dy é zero, né? Na linha de centro, quando o y é igual a zero. Porque observa que o du dy, né, é 3vy sobre h ao quadrado. Quando y é igual a zero, esse cara é zero. Observa uma outra coisa interessante que eu esqueci de comentar, que é o seguinte, olha como é que essa expressão respeita a condição de não cisalhamento. Quando y é igual a h ou menos h, né, quando a gente está na parede do tubo aqui, ó, esse cara aqui vira 1, certo? Quando y é igual a h, esse cara vira 1. Se for menos h também, porque está ao quadrado, né? Esse cara vira 1, 1 menos 1, 0. Então, u de h ou menos h é 0. E ela é máxima, né? Quando y é igual a 0. Então, qual é a velocidade máxima? 3v sobre 2, tá? Porque esse cara aqui é 0, né? Então, a velocidade máxima é 3 vezes a velocidade média sobre 2, tá? Então, só um parênteses. Bom, voltando, né? Então, na linha de centro, o du dy, né? A taxa de deformação ou a variação de y é zero, bem aqui no meio, ó. Observa que aqui para baixo você tem uma taxa de variação da velocidade com y, para cima você tem também, né? Certo? E aqui no meio, certinho, no ponto central ali, a velocidade não varia, tá? Entenderam? Isso que é o que está medindo aqui o du dy, né? Então ela não varia. Então o du dy é zero, então a tensão de cisalhamento ali na linha de centro é zero. Então pela nossa convenção de sinal, aí eu estou falando dessa convenção de sinal aqui, ó. Por que o tal de xy é positivo aqui embaixo? Vamos ver, ó. É o que se esperava intuitivamente, ó. Vamos analisar essa convenção de sinal que a gente fez, olha só. Em y igual a menos h, a tensão de cisalhamento é positiva, que a gente achou, né? Fazendo olhando aqui para trás, ó, a tensão de cisalhamento deu positivo, né? Deu 532 newton por metro quadrado positivo. Aí, olha só, a nossa convenção de sinal que a gente fez para o nosso tensor de tensões. Ó. Na parte de baixo do tubo, onde um elemento fluido, aí eu estou olhando para o elemento fluido, tá? Adjacente à parede do tubo, né? Então eu estou olhando para estou dando um zoomzinho aqui, ó. Eu estou fazendo um zoom num elemento fluido que está bem coladinho com a parede ali, né? Bem pertinho da parede. Então eu estou olhando esse elemento fluido e esse é o tensor de tensões, né? Para esse elemento fluido que eu retirei ali perto da parede. Então, ó, um elemento fluido adjacente à parede do tubo tem a normal unitária para fora, y negativo. Aqui, ó, eu estou olhando nesse elemento fluido, meu y está para cima aqui, apontado para cima. Então, aqui, a normal unitária, né? Então, eu estou na face y negativo, né? A normal unitária, a área é paralela ao y, mais negativo, para baixo, né? É menos j aqui, vamos dizer assim, né? Essa seria a normal unitária. O n, vamos dizer assim, né? Ou DA, como vocês queiram chamar aqui, né? A normal unitária é menos J, tá? Então, para a nossa convenção de sinal, para o que tal de YX no fluido seja positivo, ela tem que ter o mesmo sinal. Essa componente tem que agir na direção de X negativa. Então, lembra que eu tinha falado isso na aula retrasada ou na aula passada, agora eu não lembro? Mas que essas tensões de cisalhamento aqui, todas estão representadas como positivas. Então, essa componente aqui, ó, ela é positiva. Ela está apontando em X negativo, mas para essa componente ter o valor numérico positivo, agindo numa área onde a normal unitária está negativa, ela tem que estar agindo em Y negativo.
os dois têm que ter o mesmo sinal, a normal unitária e a componente da tensão de cisalhamento, ela tem que ter o mesmo sinal. Ó. Se a gente descobriu que esse cara é positivo e a gente sabe que o Y é negativo, essa componente tem que estar na direção negativa. Tá? Então ela age, né, no fluido. Esse cara aqui, ó, a tensão de cisalhamento que a gente achou, com módulo positivo, está agindo na direção negativa, em X negativo. Isso intuitivamente é correto. A tensão de cisalhamento está tendendo a frear o fluido. A viscosidade do fluido, aqui, ó, está tendendo a puxar o fluido para trás. Você está bombeando o fluido, ou empurrando, ou assoprando, seja lá o que for, para que ele vá para a direita, mas os efeitos de cisalhamento estão retardando o movimento e apontando, é uma força, né? Se a gente multiplicar isso aqui pela área, isso aqui multiplicado pela área, vai resultar na força de cisalhamento. Tá? A força de cisalhamento que age no fluido está em X negativo, está contrário à direção do movimento. Então, intuitivamente, né, por isso que eu marquei aqui, ó, no elemento fluido, né, então o tal XY no fluido, para que ela seja positivo, essa componente aqui tem que estar na direção X negativo. E a reação a essa tensão é a tensão que o fluido exerce na parede, empurrando para frente. Então, se não tiver nada ali segurando a parede, né, a tendência do fluido aqui, por causa essa reação, essa força, é que ela empurre a parede para frente, tá? Então, a tensão de cisalhamento, né, inferior ali, na parede do tubo ali, é 3.000V sobre H, tá? A reação é em I positivo. Então, ela tem que estar ancorada ali para ela não ser jogada para frente, né? Se fossem duas placas, né, no exemplo daquela placa, no exemplo inicial que a gente viu, a placa de cima se movendo e a placa de baixo parada. Então, a placa de cima ela está exercendo uma força no fluido e o fluido exercendo uma força na parede e embaixo também, é a mesma coisa. Se nada estiver ancorando aquela parede embaixo, a força de cisalhamento ali vai puxar a parede de baixo para frente também, para a direita, né? E a parede está exercendo uma força que retarda o fluido ali na parede de baixo, tá? Então essa é a nossa convenção de sinal. Só para a gente se convencer disso, olha só, vamos ver na parede de cima, ó. Em y igual a h, a gente tem que o tal de yx é negativo, né? Por causa da nossa relação que a gente obteve aqui, ó. O tal de yx daqui, ó, é menos 3.000 sobre h ao quadrado. Se o y é igual a h, esse cara vai ficar negativo, né? Vai ficar o inverso do que a gente viu embaixo. Então fica menos 3.000V sobre h. Então na parte de cima do tubo, onde um elemento de fluido adjacente à parede do tubo tem a normal unitária para fora, y positivo aqui, né? A normal unitária aqui está para cima. Então a n igual a j, né? No y positivo, ou dA, vocês que sabem, isso daqui é a nomenclatura, cada um usa a normal unitária para fora. Para que a tensão de cisalhamento no fluido seja negativa, essa componente tem que agir em X negativo, retardando. Então, aqui, na verdade, está errado. Ó. Quando ela é negativa, ela tem sinal oposto. Sinal oposto. Tá? Então, se o X é positivo, se a normal unitária for positiva, a direção da componente da tensão de cisalhamento tem que ser negativo, porque quando ele é negativo, os sinais são opostos. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó. A gente tem essa componente aqui, tal YX, observa, né? Nessa figura geral tudo era positivo, mas na realidade a nossa tensão de cisalhamento está para trás, está contra essa convenção aqui que tudo era positivo, né? Que está de acordo com o caso para a parede inferior aqui, né? Então ela tem que apontar para trás, que é a mesma coisa que a gente obteve da parede anterior. É 3.000V sobre H menos I, né? Aqui, ó, a gente apontou esse cara para trás, porque se ela é numericamente é negativa, a normal unitária e a componente da tensão de cisalhamento tem que estar com sinais opostos. Se a normal unitária é positiva, a componente da tensão de cisalhamento é negativa para trás lá, ó, tá? Então essa reação é a tensão que o fluido exerce na parede empurrando para frente, tá? Que é 3.000V sobre H, certo? Então, pela convenção de sinal, como esperado intuitivamente, né, o fluido adjacente à parede tem a tensão na direção oposta ao movimento. Tá? Então,
esse exemplo aí foi para a gente fixar esses conhecimentos. Então são 9h16, vamos dar aquela paradinha de 10 minutos aí. Vou parar a gravação agora para não ficar muito extenso também.